Vamos respirar bem profundamente. Nós vamos mentalizando toda essa corrente de amor, de luz. Vamos mentalizando a sintonia de Ruiz, de Eliamar, de Cíntia, de Cássio. Vamos buscando toda essa corrente dos espíritos que estão ali estudando no Hospital Santa Cruz, junto conosco. E que possamos nesta tarde termos uma tarde de muito aprendizado, de muito fortalecimento e de muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Agora compreendo melhor a passagem narrada em Marcos. O parágrafo começa dessa forma. Sim. E aí? A Virgínia botou a lição todo dia. Assim, à noite eu ponho o foninho no ouvido e escutava. Então se divertiu bastante conosco? Sim. A gente também quando a Maria Rita falou na aula passada sobre, também eu fiquei pensando muito naquele parágrafo. Quer ver qual que foi? Eu também pensei bastante nisso também. O orgulho tem feito muitas vítimas nas relações, pessoas sinceras, sensíveis. Muito, muito interessante isso, né? E O nosso orgulho não admite de forma alguma que alguém esteja à nossa frente nos assuntos espirituais. Olha, E olha não a é? prepotência, olha a prepotência. Mas não é? Prepotência, arrogância. Arrogância, né? Uhum. Não é só espiritualmente falando, não, Não, não é Djalma. só No meu espiritualmente, caso, não. não é o Não. orgulho. Ninguém pode estar na minha frente, mesmo aqui na minha convivência no dia a dia. É ruim Mas não é isso, só espiritualmente, cruel. não, gente. Presencialmente, dentro de casa, Mas aí assim, família. ó. Mas a gente está tentando vencer isso, não é? A gente Exatamente. está tentando Tá. se conhecer, autoconhecer para a gente poder se controlar melhor. Alguns anos atrás, vocês conseguiam fazer essa leitura? Não, não. Vocês olhavam e aí a gente, o que que a gente, vamos usar o nós, né? O que que É, acabava acontecendo conosco? A gente terceirizava. Era o sim, outro que era o problema. Era o sim. outro que era a nossa diferença. Era essa dificuldade. Hoje, tem horas que a gente consegue refrear, tem horas que a gente não consegue. Mas a gente já para, Já pensa melhor. né? Já consegue, ó. O meu problema não é só na parte espiritual, o meu problema tá ali. E Uhum. aí, aonde que assim, o porquê que eu preciso estar à frente? Essa é a pergunta, e cada um vai ter uma resposta. Porque essa resposta, às vezes, pode estar lá no passado, não está aqui nesta vida. Pode ser o que trouxe. É. Que tá lá guardadinho, lá nas caixinhas lá dentro, né? As caixinhas, porque se a gente teve uma vida normal, já te deixo, tá? Se a gente não lembra, se a gente teve uma vida, né, que não teve nada assim, teve as dificuldades, tá, mas nada. Por que que eu sou assim? Então não vem de agora, vem de muito, muito tempo atrás. E é uma proteção. Sim. Você sabe? Pronto. A disputa é que nem um cabo de guerra. Cada um puxa para um lado para ganhar um prêmio. Hum, Precisa ver primeiro se esse prêmio é um prêmio que causa algum benefício para nós, para cada um de si, né? Segundo, o cabo de guerra só existe quando os dois lados puxam. sim. Se só um lado puxar, não existe cabo de guerra. Então, numa disputa, a briga acontece porque os dois lados estão puxando. E às vezes é para ganhar nada, né? É só Não. para dizer que ganhou.
Sim. Aí onde a gente entra no ego, né? Só para confortar o ego, massageou e tá tudo certo. Tá tudo errado, mas tá tudo certo. Isso. Algo Então vamos mais? lá. Eu marquei. Então vamos lá. Eu marquei a parte da disputa, que ela fala que a disputa Peraí, continua para o José fala Mário. onde que começa o parágrafo. Aqui a disputa continua, José Mário, infelizmente. Isso. Tá Isso. vendo? Ó? A disputa. Como nos livraríamos dela, dona Modesta, né? Aí ela fala, o primeiro passo é a honestidade emocional. Ter consciência que disputamos. Ter consciência desse conjunto de sentimentos que cria uma couraça da arrogância com a qual defendemos-nos da própria inferioridade. Para isso, alguns pontos são elementares: saber o que queremos, ter clareza sobre os nossos sentimentos, sentir as nossas necessidades de aperfeiçoamento e muita oração para recorrer à fonte inesgotável de poder e energia da bondade de Deus. É muito difícil. É muito difícil. Então, Tentar mas fazer isso você, aqui. na hora que você entrar numa disputa, né? Geralmente a gente fala de arrogância quando existem pontos de vista diferentes e você acha que a sua é a principal, né? Mas se a gente pensar na figura do cabo de guerra e do prêmio, a gente consegue compreender na hora que entra nessas disputas qual o motivo que eu estou disputando. A pergunta é essa: por qual motivo eu estou disputando? Eu vou salvar a vida de alguém? Eu vou mudar quem eu sou? Né? Gente, novamente, eu estou falando tudo isso, mas eu estou no bolo, viu? Agora é muito fácil falar. Na realidade, agora nós estamos filosofando. E isso é bom para poder fortalecer alguns conceitos dentro de nós. Porque a batalha realmente é no momento que as coisas estão acontecendo. E aí sim você vai dizer se essa questão filosófica, esse conhecimento, esse aprendizado está virando sabedoria ou não. Porque muitas vezes quando a gente fala de filosofia, todo mundo leva para o Evangelho segundo o Espiritismo, como se a gente soubesse todos os livros. Não, e filosofia está em todos os lugares. Muitas vezes a gente tem a fala, mas a gente não tem o quê? Essa, Sentimento, principalmente, e não honestidade, né? consegue Emocional. fazer. Na hora que entra para nós, né? Mas, ó, como que começa a honestidade emocional? É a gente abrindo. A gente reconhecendo os nossos defeitos, as nossas mazelas, né? As nossas dificuldades, Olha, reconhecendo que a gente não está maduro honestos, o suficiente às vezes. Reconhecendo posso falar saber quando uma a gente está coisa? sendo, saber quando, o que a gente pode, o que se está sentindo realmente, né? E o que ser honesto com os sentimentos que a gente tem. Olha, eu posso falar uma coisa do nosso trabalho ontem à noite, que a gente estava falando daquele episódio do domingo, e aí eu fui uma que falei que não estava acontecendo nada. Aí o Sérgio falou ontem assim, mas vocês não podem negar. Aí eu fiquei hoje o dia todo pensando sobre isso, Sérgio. Eu fiquei, juro para você, fiquei o dia inteiro hoje. Eu falei assim, fiquei matutando na minha cabeça. Como eu não posso negar? Olha, vai vendo. Como eu não posso negar se Pedro negou 3 vezes? Jesus. Juro, Sérgio, eu fiquei pensando o dia inteiro Ai, não nisso. acredito. Você veja, Mas pensa olha bem. só a minha insanidade. Quer dizer, na hora que você perguntou o que está acontecendo, eu falei nada, não está acontecendo nada. Mas pensa bem, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas ele não aprendeu com isso? Aprendeu. Aí eu fiquei pensando hoje, mas eu sou Solange, nem apóstolo eu era, por que eu não pude negar? Eu passei o dia inteiro pensando hoje. Mas aí eu entendo que você está brincando, né? Mas imagina que você estivesse falando isso de uma forma séria, né? Muitas pessoas pensam dessa forma.
porque o Não, outro mas faz, você mexeu desculpa comigo meu. isso ontem, É, né? Você mexeu, você falou, porque o e eu outro, pensei de ontem para hoje pensando, Agora você aquilo ficou imagina. me mexendo. porque assim, o que costuma acontecer é porque o outro faz, eu também tenho o direito de fazer. Vou fazer igual. Uhum. É, É. pensa bem, o Mas acho bandido. que foi aquela defesa, né? Aquela defesa, porque eu É, não vi maldade naquele episódio. É, tá meio embaçado. Agora Já É, foi, voltou. melhorou. já voltou. então, mas o que eu quero, o que é importante a gente salientar disso é o seguinte: é, o fato de negar, você pode achar que não esteja acontecendo nada, mas para alguém tá. Esse é o ponto principal, entendeu? Vocês Entendi. entenderam a diferença? Não é. Eu acho que está tudo perfeito, está tudo uma maravilha, tem luz para tudo quanto é canto, mas tem gente que está na sombra. E se essa pessoa está falando, eu não vou negar que existe a sombra, pelo menos para aquela pessoa. Ah, E eu é. estou extrapolando, não estou falando do que aconteceu no domingo, eu estou falando de Sim, uma sim. situação genérica, né? Então, uma pessoa falou alguma coisa, ela está numa sombra. Então, embora eu esteja na luz, eu não vou negar isso, porque aí eu preciso acolher essa pessoa que está na sombra e tirar ela E da sombra. você, e Pode você falar. vê que isso mexeu tanto comigo que eu fiquei tentando trazer para o conhecimento. É uma mazela. Como É que eu isso fui aí. negar? E eu neguei. Não, eu não vi que estava acontecendo nada assim demais, mas estava, eu não estava enxergando. Estava. É que nem aquela pessoa que vem para nós reclamar de uma situação que está acontecendo na vida dela e para gente aquilo é banal. Então, só porque a gente acha que aquilo é banal, não significa que aquilo é a maior cruz da pessoa, porque ela não está sabendo lidar com aquela situação. Nós já passamos por experiência que aquela situação para nós se tornou uma coisa corriqueira, mas para Sim, aquela pessoa está passando. é Então, muito. por isso que a gente não deve negar. Não, isso não é nada. Como que não é nada? Está matando aquela pessoa. Então é É. nesse momento que a gente não fala que não é nada. Olha, eu estou aqui para caminharmos junto. Pode contar comigo que eu estou junto com você nessa. Você sabe qual é uma grande forma? Como que a gente vai aprendendo tudo isso? Quando você entrevista uma criança. Quando você vai conversar com uma criança e ela está fazendo assistência espiritual. Quais são os problemas dela? É o carrinho que quebrou, Uhum, a mãe que botou de castigo. uhum. Aquilo é enorme, é uma dor É enorme, verdade. né? E aí você, na altura, né, do adulto, né? Ele cresceu, ele amadureceu, o que que ele fala? Ah, é besteira. Aquela criança nunca mais vai procurar você. Ela nunca mais vai falar, contar dos sentimentos dela. E é a É mesma verdade. coisa quando a gente convive no grupo. Para vocês terem uma ideia, na assistência espiritual infantil, se faz a entrevista com a mãe para saber o que está acontecendo com a criança e depois com a criança. A gente Porque fica. a mãe quer o filho perfeito, então vê a imperfeição no filho. A criança ela está só com sentimento, entendeu? E às vezes, por exemplo, você pode descobrir que a criança está sendo maltratada na escola, mas ela não fala para a mãe, porque a mãe fala assim, ah, isso não é nada. Você tem que ser forte. Se você Hum. receber, você dá. Olheira. E aí a criança acha que aquilo é errado, entendeu? E aí, a gente agora passa para a parte do adulto. Adulto tem um corpo grande, mas em algumas condições emocionais ele é uma criança ainda, ele não conseguiu amadurecer naquela Emocionalmente. Então, É. quando a gente escuta uma pessoa falando das suas dificuldades, por mais besteira, né, que aquilo possa parecer para nós, se a pessoa está falando é que aquilo está causando um efeito muito negativo nela. Então é nesse momento que a gente precisa acolher e não colocar a nossa experiência, porque a nossa Vê experiência como mexe? mexe. Ó, eu vou falar Mexe. uma coisa para você. Quando eu estava fazendo quimioterapia da primeira vez,
Eu recebia de uma pessoa a mesma frase durante os 6 meses que eu fiz químio. Tudo passa. Chico Xavier sempre fala. Tudo passa. Tudo passa. Gente, aquilo foi me consumindo. Sabe, tudo. Houve uma cisão. Eu não parei. Eu comecei a rir. Houve uma cisão. Tudo passa. Vai passar, gente. Mas quando você tá no olho do furacão, Está no olho do furacão, não quer saber se vai passar. Quer que vai passe passar. aquela hora. Entendeu? Você olha assim, você fala assim, como? Tá, gente, eu conheço o Chico. O Chico falou, tudo bem, mas eu não sou Chico. Eu não sou o Cisco. Tá vendo? Você não é Chico. E eu hoje fiquei Você não é pensando Pedro. que eu não era. Sou Não sou Pedro. Ora, Sérgio. Eu passei o meu dia todo hoje pensando. Sabe o que eu acho mais incrível em você, Solange? É que você passa o tempo inteiro se analisando. E o nível de Sim. cobrança. Mas a gente está estudando, está mexendo A com os gente tá nossos estudando. sentimentos. É Então a isso. gente está. Eu fiquei leva assimilando. Ela leva todas as letras maiúsculas de sério, estão em A gente maiúsculos. está aqui para isso, nós estamos estudando. Mas Não estamos aqui buscando a essa, nossa melhora. Foi uma Sim. falha minha. Foi uma defesa. Eu falei, não, mas não está acontecendo nada. Eu neguei, estava, só que eu não valorizei a situação, né? Eu não valorizei. mas assim, a cobrança precisa existir, tá bom, gente? Ela precisa existir, mas ela não pode ser dolorosa. A gente se leva. Fala assim, É, sabe? É falar mas assim, eu preciso ser diferente. E falar assim, Sim. ainda bem que agora eu enxergo isso. Porque Não, dá e eu estou pondo para fora, eu estou falando para você um sentimento, né? Então, Pior seria se eu estivesse guardando e ficasse com rancor da sua pessoa, porque você fez para realmente abrir os olhos, né? E eu fiquei o dia de ontem para hoje, eu fiquei assimilando a situação. Eu mas falei, eu fico vou muito falar, feliz. porque Eu fico muito feliz que está colocando para fora, Solange. mas Mesmo que tem que você, ser. por algum Eu estou tempo, falando. por algum tempo, você tenha me maltratado com o pensamento, pô, mas se o Sérgio está falando aquilo, não há problema nenhum, a gente está aqui para isso. Eu acho que aí, ó, é aonde que tá. Ó, o amadurecimento, o tempo. Se você falar do ontem, talvez não saísse na mesma tonalidade, porque a gente tem muito disso, de falar no papo-fit. E aí a gente, às vezes, não aí já controla. recebe de uma outra forma. A gente Ou no controle, Já não é uma analisa da melhora melhor forma, minha, né? já é uma melhora minha. Em outros tempos, talvez eu lhe respondesse de uma maneira, já houve um refrear, já houve como é que fala? Uma assimilação, um Já. processamento. Aí, assim, aí vem com umas. Aí você vem falando de uma coisa, ó, o meu sentimento. E aí é aquilo que, assim, não é que ele está refutando, ele falou assim, ele causou, é uma lei de ação e reação, ó. Uma lei de Sim, ação e reação. e eu E é isso que a assimilei. gente. E assim, e aí é isso que a gente causa. Aquilo que a gente fala para a pessoa, a gente tem a reação dela. Agora, tudo depende da vibração. Tudo depende de como você está. Se você falar Você passou mal o seu dia hoje, que eu pensei bastante em você. Não, de maneira alguma. ele levantou Então bem, tá ele dormiu bom, a minha noite vibração inteira. estava ok. Ele dormiu a noite Será inteira. fazia tempo que não acontecia isso. Eu Ah, tá acordei vendo? Então muito eu tô cedinho. ok, tá tudo bem Mas comigo. sabe, o que a Valéria falou é uma coisa importante. Depende muito Da da vibração, densidade da que densidade. você coloca nas palavras, né? É, Se eu falasse para vocês assim, por exemplo, olha, ela estava com dificuldades e vocês não deram nem bola para elas. Não é uma coisa diferente? É Vocês agressivo. não seria agressivo? O que aconteceria nesse momento? Vocês levantariam um paredão de defesa. E todas as minhas palavras não fariam o menor sentido para vocês, porque vocês estariam se defendendo. Mas se a gente vai conversando e colocando as coisas com pontos, com bases firmes, vai causando o pensamento, mesmo que no momento a gente não consiga compreender. E isso que você faz, Solange, é importante. Ficar pensando naquilo que aconteceu, fazendo avaliação de si mesma, para saber se
o teu pensamento está de acordo com aquilo que você está aprendendo, entendeu? Outro tempo, eu vou ser muito honesta, como a Valéria fala, ser muito sincera. Outro tempo eu ficaria rancorosa, bronqueada com você, não falaria nada, ficaria muda aqui. E aí a minha vibração com certeza ia ser muito diferente, porque ia estar com raiva. E eu processei, digeri de ontem para hoje, mas aí eu fiquei levando para ser o paralelo. Laura, por que eu estou me cobrando tanto se eu não em apóstolo eu sou? Pedro Olha, negou todo mundo Jesus tá 3 vezes. Mas Não se eu ia cobre falar um tanto. negócio e Não acaba saindo da minha mente agora. tenta voltar. Não se cobre tanto. Assim, não somente a Solange, mas todos nós. A gente precisa aprender a ter essa honestidade, mas com muita amorosidade, porque senão a gente vai ficar muito dura. É, Muito dura. A gente não vai ser feliz. A gente não vai tá conseguir pensando desempenhar um bom sempre trabalho. tudo. Porque como que a gente vai sentir a espiritualidade que é leve, que é sutil, que está ali nos aconchegando, se a gente está nos cascos com a E olha, gente? quando a Valéria falou assim, não vai desenvolver um bom trabalho, não é o trabalho só dentro do nosso Mediúnico, né? mediúnico, dentro daquilo que a gente faz aqui, em qualquer lugar, Em qualquer lugar. em qualquer lugar. Porque a gente vai começar a se cobrar, então a gente vem cobrando das pessoas, a gente vira um terror. Fica muito ruim. Perde um pouco a naturalidade da pessoa, não perde? Porque ela fica se refreando, se cobrando direto. Lógico que a gente tem que aprender, tem que analisar, tem que cobrar. Eu acho que está certíssimo. Mas não tão pesado, né? Não tão forte, Solange. Pega leve. Eu não estou rindo de você, tá? Eu estou sorrindo de mim mesmo, porque todo mundo falava assim. Ai, você é destrambelhada, você fala demais, que não sei o quê, que não sei mais o quê. E assim, eu ficava um tempo quieta. Mas daqui a pouco, passava uns 2, 3 dias, eu já estava toda. Porque é meu jeito. É o meu jeito. Você entendeu? Aí tomava outro puxão de orelha, aí ficava, tal. Assim, daqui a pouco eu tava de novo. Por quê? Porque eu sou assim. E até que eu falei assim, eu sou assim. Eu vou respeitar um pouco, mas eu também vou ser eu, porque faz parte. Então, se a minha vozinha atrapalha, eu vou tentar falar mais baixo. Se a pessoa não gosta de me ouvir, vou conversar com outra pessoa. Mas eu não vou deixar de ser eu por causa que a pessoa não vai comigo. Né? Eu vou respeitá-la. Mas eu vou continuar sendo a minha essência que eu sou. Porque é isso que me traz tranquilidade. Né? Eu tô errada, Virgínia? Eu aumentei alguma coisa, eu falo isso porque a Virgínia trabalhou comigo, foi minha aluna. Tá certíssimo, é assim mesmo. Não pode perder a sua essência. Não Pode ser alguma. Eu falei assim, mas eu não era assim mesmo? Exatamente. Dizendo que você ficava brava, daqui a pouco ela vinha mais calma, mais tranquila. Não, e é assim que a gente gosta da Valéria, né, Virgínia? Exatamente. A gente não gosta da Valéria triste. Eu não gosto de ver a Valéria triste. Também não. O jeito Eu que gosto de ela ver é. a Valéria alegre. Isso. Tem que falar mais assim? Fale. Mas também tem a ternura. Agora, mudar porque os outros querem Ela é difícil. jogava o bichinho lá, como é que é? Sansão. O Sansão, né? O Jogar o Sansão. Vamos jogar o Sansão para você ver como meus anjinhos eram calmos. Algo mais? Podemos encerrar este capítulo ou ainda temos mais alguma coisa? Eu só marquei essa parte mesmo, da honestidade emocional. Só isso que eu marquei. Agora vem as velhas doenças. 2 palavras no último parágrafo, mas eu marquei só por achar interessante. A gente vai iniciar o capítulo 2 na quinta, porque já são 5h54, mas daqui a gente não tem mais nada. Não. Eu achei esse último parágrafo interessante. Interessante.
Eu marquei 2 ou 3 palavras, mas também Quer com ler, a Verinha? Vera. Lê, Vera. Vou ver se eu consigo. Em minhas reflexões, pensava na facilidade com a qual nos iludimos com a compulsão de ser o melhor, o primeiro. De minha parte, tinha os olhos marejados. Encontrava-me dividido e entristecido pela minha própria realidade espiritual, na qual, indubitavelmente, deixei o amor fazer morada no cérebro em minha última existência. Olha, a morada no cérebro, como nós falamos, em vez de ser no coração, né? O amor que subiu para a cabeça, como sabiamente expressou Dona Modesta. Ao mesmo tempo, confortava-me saber que iniciava um novo processo de sensibilização e ternura na alma. A esperança vencia o clamor de meus conflitos e, como nunca, senti uma extrema necessidade de ser o mais apagado de todos os seres. Lindo, né? Meu Deus. Gostei de saber disso. Então, eu vejo quando eu lendo, relendo esse trecho, olha a oportunidade que todos nós estamos tendo de tirar o amor da cabeça. Do coração. Levar para o coração, nossa. E começar a experienciar. Ah, dá tempo, dá, gente. Nem que a gente faça isso durante um dia, um mês, 2 anos, 10 anos. Dá tempo. Ah, e aquilo que passou? Aquilo que passou ficou. Passou. De agora em diante é a transformação. Eu posso pegar, tirar isso da cabeça. Eu sei que ele existe. Ele é filosofia até aqui para mim. Então, como que eu posso transformar essa filosofia no meu dia a dia? O que eu posso ser melhor amanhã? Como é que eu vou fazer para não disputar mais aquilo que não necessita ser disputado? É verdade. Eu preciso disso. Desculpa. Aí vem aquilo que o Ruiz fala para a gente a todo momento. O amor é a solução. O amor é a Amor solução. é a solução. Eu disputo em casa? Por que eu disputo em casa? O que tá me... Eu disputo no meu trabalho? O que acontece? Eu disputo com os meus amigos? O que acontece? Eu disputo no pingo de luz? Por quê? A pergunta principal é, quando eu ganho o quê? Ganhei, né? É esquecido em 3 minutos depois, você não lembra mais. É isso aí. Você ganha só a satisfação de estar por cima do outro? Momentânea, né? E numa fração de segundo, né? Porque continua a conversa, continua o debate, continua tudo. Então, naquele milésimo de segundo, a gente tem um pouco de satisfação. E acaba no segundo seguinte. Mas uma coisa eu posso dizer. Numa disputa dessa, a gente ganha uma coisa. Vibrações negativas do nosso interlocutor. Das outras pessoas. E se a gente não estiver bem, e se a gente não estiver bem, a gente vai sentir. Porque assim, aí é onde a gente vai ver a força da vibração, da lei de ação e reação vindo. E olha, antigamente, como eles dizem, eles gostam de falar isso, a gente passava até essa encarnação aqui que estamos vivendo, tem problemas. Agora ela está vindo a galope, é nessa mesmo. É tipo assim, fez de manhã, de tarde, tu já está recebendo. Quando não está recebendo, na mesma hora. É muito incrível. Vamos para as nossas vibrações? Nós paramos então, vamos começar no capítulo 2 na quinta-feira, tá bom? Velhas doenças emocionais.